Graça e paz, queridos, estamos aqui para trazer mais uma lição abençoada da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Essa lição fala sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então hoje nós vamos estudar essa lição que com certeza vai ser muito importante para nós nesse momento. Vou repetir o tema: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E o nosso textual está em Atos capítulo 2, verso 4, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E a nossa verdade prática, que é a síntese da nossa lição, mostra que a doutrina do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pelas nossas igrejas. Então vai ser um assunto muito importante, e também o diabo, nosso adversário, ele tem procurado confundir essa identidade pentecostal e até apagando o pentecostalismo em algumas igrejas, que antes eram pentecostais. O Atos 2, de 1 a 4, onde está a descida do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 4, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11, onde está a nossa lição. Então, queridos, vai ser uma lição muito abençoada, fica conosco aí até o final. E se você ainda não se inscreveu, aproveita aí, se inscreve em nosso canal, dá o seu like, entendeu? Compartilha aí com seus amigos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Bem, o tema dessa semana é o movimento sutil, que nós já vimos, a sutilidade do diabo, de uma forma disfarçada, para ninguém perceber, que visa o quê? Enfraquecer a identidade pentecostal. Então, isso aí é real e já está entre nós, Então, existem aqueles que trabalham para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor. Certo? Então, esse humanismo, está entrando dentro da igreja, e principalmente as línguas estranhas, com evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, já está morrendo, porque muitos já começam a pregar que a pessoa aceitou Jesus, já é batizado com o Espírito Santo. Então, que ele se torna o templo do Espírito Santo por ter passado pela obra da regeneração, tudo bem. Agora o revestimento de poder não. Então, nós vamos estudar essa lição e vamos ver aí como nós podemos identificar isso. Bem, nessa lição, vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecoste bíblico. Bem, contudo, o nosso enfoque será mostrar o quê? A sutileza do erro que tem aparecido no meio do movimento pentecostal. Certo? Bem, o pentecostalismo bíblico, o Espírito prometido, a teologia do batismo com o Espírito Santo, já foi profetizado pelo profeta Joel, lá no Velho Testamento, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, os apóstolos já eram novas criaturas, já tinham seus nomes escritos no livro da vida, já tinham recebido poder para expulsar demônios, mas tudo dentro dos parâmetros do Velho Testamento. Mas depois Jesus assoprou sobre eles o Espírito, e eles ali renasceram de novo, ou seja, passaram pela regeneração, e quando chegaram ali no Pentecoste, eles já estavam salvos, mas precisavam de quê? Do revestimento de poder. Regeneração de dentro para fora, o revestimento vem de fora. Desceu sobre ele o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, o Antigo Testamento
ele mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos, né? Assim vemos que o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, a Bíblia diz, né, que no princípio, né, criou o Senhor os céus e a terra, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo já estava ali operando, né, como se fosse chocando os ovos de galinha ali. Estava dando vida àquela matéria sem forma e vazia. O que houve para a terra ficar vazia e sem forma, a Bíblia não traz a explicação, né? Mas ela falou, está falado. Agora o que houve a gente não sabe. Porque a gente sabe que Deus não cria nada sem forma, vazio, nada que não seja bom Deus não faz. Se a terra estava sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu. Mas a gente não sabe, existem muitas especulações, mas o importante é que o Espírito Santo estava ali, pairando, dando vida àquela situação, né? Então, assim, vemos também o Espírito do Senhor agindo na criação, usando Bezalel, Gideão, Jefté. Então, na antiga aliança, havia uma excepcionalidade, ou seja, da ação do Espírito de Deus. Ele agia assim de uma forma específica, né? O Espírito Santo vinha sobre aqueles que Deus tinha um plano para usar. Hoje não. Hoje nós vamos ver na lição que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Aceitou Jesus, é salvo? É só desejar. O Espírito Santo está aí. Entendeu? Então, a gente precisa entender que não é mais como no Antigo Testamento. Que desejou é abençoado. Davi foi revestido de poder para ser rei de Israel. A Bíblia diz que devido aos pecados de Saul, o Espírito Santo saiu. Abandonou ele, né? Por causa dele se entregar ao pecado. Então, a aliança, na antiga aliança, existia isso, entendeu? O Espírito Santo, ele vinha atuar sobre a vida das pessoas escolhidas para obras especiais. Quem eram essas pessoas? Profeta, recebeu o Espírito Santo, os sacerdotes, os reis, nem todos, né? Lógico, e reis e profetas. Eram pessoas que realmente eram usadas por Deus porque precisava do Espírito Santo, então recebia, entendeu? E como foi em Saul, não era permanente também. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, entendeu? Mas Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele ficaria conosco para sempre. Isso aí é a nova aliança. João escreve lá em João 7, versículo 39, 38, 39, que o Espírito Santo não tinha sido dado ainda de uma forma permanente, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas Jesus, após ressuscitar, né, dos mortos, ele foi glorificado, então o Espírito Santo veio para ficar para sempre, conforme está na palavra de Deus, entendeu? Então, no Antigo Testamento havia uma promessa para nós. Joel estava lá com a promessa guardadinha, né, que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Graças a Deus, né? E não mais apenas sobre aquelas pessoas escolhidas, mas sobre todos que desejar. Bem, número 2, o Espírito é derramado. Então, no Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. Por exemplo, o profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa, né? Então, essa promessa teve seu fiel cumprimento, né, no dia de Pentecostes. E é identificada como batismo no Espírito Santo. Só ler com calma, né? E você vai ver que essa situação que aconteceu no Pentecostes foi identificada pela palavra de Deus como o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Isso se repetiu na casa de Cornélio, os discípulos em Éfeso. Paulo disse que falava mais língua do que todos, né? Não língua estrangeira, não, línguas estranhas, né? Como resultado do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, certo? Bem, no Pentecostes a gente vê isso. Todos que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos de poder, certo? Então, qualquer crente, nascido de novo, sendo nova criatura em Cristo Jesus, ele pode ser revestido de poder.
ele pode ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, falando como resultado, falando em línguas, com evidência de falar em língua. Agora não tem mais acepção de pessoa, só tem que estar na posição, salvo, né? Deus não batiza com o Espírito Santo quem não é crente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, porta fechada para quem ainda não é nascido de novo. Então, diferentemente do antigo pacto, do qual apenas pessoas especiais, né, conforme já dissemos, escolhido para uma obra específica, é que poderia, né, receber o Espírito Santo. E assim mesmo de forma temporária, né? Bem, Deus, pelo menos é o que a gente vê no Velho Testamento. Vamos aqui para a parte 2. A parte 2 aqui, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Número 1, né? A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, de 354 a 430, introduziu na igreja um erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entanto, no entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. Entenda bem, a Bíblia e Deus, ele não depende de teólogo, ele não depende da nossa interpretação. Nós dependemos, porque se eu interpreto uma doutrina errada e rejeito ela, quem vai perder sou eu. Entendeu? Se você lê a Bíblia e interpreta ela errada, isso aí não vai mudar a Bíblia, mas você vai perder a bênção. Entendeu? Por exemplo, um grande homem de Deus, Agostinho de Hipona, mas ele teve uma interpretação equivocada e arrastou muito com ele. Entendeu? Hoje tem milhares de pessoas que têm esse entendimento aqui, que os dons espirituais, batismo com evidência de falar em língua, acabou no tempo do Pentecoste. Acabou, foi só no tempo dele. O último apóstolo morreu todo mundo. Acabou o dom, acabou o Espírito Santo, na forma de revestimento. Você aceitou Jesus, já está batizado com o Espírito Santo. Então, essa heresia, ela circula ainda hoje. Então, um simples erro de um homem, né? Olha o problema que trouxe. Não para o dom e não para Deus. Não para a Bíblia. A Bíblia continua a mesma coisa. Agora, eu perco. Toda vez que eu interpreto a Bíblia de uma forma errada, eu perco. Eu perco a benção. Né? Então, não tem que dizer que... Onde tem na Bíblia que os dons acabou? Que interpretação é essa? Isso vem da cabeça do homem. Ó. É o humanismo. Aí o diabo vem com a seta dele e pronto. Aí essas pessoas arrumam um monte de discípulo. Outros dizem, porque você não vê, na história dos pais você não vê ninguém falando língua. Problema deles. Eles não falaram porque não quiseram. Hoje também, não fala quem não quer, que está na Bíblia. Não tem como provar, nem hermenêutica, nem exegese, que pela exegese não tem como provar que os dons espirituais acabaram. Isso aí é invenção. Entendeu? Um vê o outro falar e vai falando, depois aquilo se torna uma doutrina. Depois que o contrário se torna uma doutrina, aí não muda mais. O cara vai temar contigo até morrer que os dons espirituais não existem mais e ele não vai aceitar. Mas quem aceita, desfruta dele. Entendeu? Porque a história não tem línguas estranhas. O que a Bíblia tem que a ver com isso? Entendeu? Ela não depende da história, é o que está escrito. Entendeu? Se a Bíblia está escrito algo e depois todo mundo vai aceitando o contrário, quem vai perder a bênção? É as pessoas. Porque durante anos ninguém quis aceitar Jesus. Aí vamos invalidar a salvação? Porque houve um período que ninguém quis aceitar Jesus. E daí? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar? Vou arrumar outro caminho para a salvação? Não, vai permanecer Jesus o caminho da salvação. Quer as pessoas aceitem ou não. Entendeu? Então a Bíblia, ela é assim, ela não depende da história. A história quem faz a história é o homem. É quem muda a história é o homem. Agora, se ele não quer aceitar a Bíblia,
perde a bênção. Eu não vou dizer que alguém que rejeitou os dons espirituais, rejeita o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em língua, que vai perder a salvação. Não, ele vai perder a unção. Se Paulo, Pedro, João, ninguém aceitasse o batismo com o Espírito Santo, eles iam fazer a obra, mas de forma muito limitada. Então, quando a gente rejeita algo bíblico, quem perde é a gente. Agora, o pior é quando ainda ensinam isso para outras pessoas, né? Esse ensino de Agostinho, não só ele, muitos outros, né? Influenciou muita gente. Influenciou muita gente, infelizmente, entendeu? Então, o movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário, entendeu? Não cremos, né, somente em algo teórico, mas nós recebemos isso, exercemos e praticamos. Eu não creio só nos dons espirituais, eu tenho, Deus me deu os dons espirituais, alguns. Entendeu? Então não é uma questão só de eu crer no que está escrito. Eu tenho resposta da Bíblia. Igual a pessoa é salva. Não é só a Bíblia que diz que de Jesus salva. Eu tenho a minha experiência da salvação. Todos nós, pela fé, temos certeza da nossa salvação. Entendeu? E também os dons espirituais. Eu não só creio que está escrito que os dons espirituais existem até hoje, como eu tenho. Deus me deu os dons espirituais. Eu fui batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E batizou muita gente. Já vi dezenas de pessoas sendo batizadas. Já vi pessoas que, o irmão que foi batizado comigo nas águas, quando o pastor perguntou a ele, fulano, você aceita cumprir aquelas perguntas que faz, né? Se ele está disposto a obedecer a doutrina da igreja, da Bíblia. Ele respondeu em língua estranha, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele não tinha nem muita noção. Entendeu? Às vezes, se ele demora muito, talvez nem fosse. Por quê? Começa a receber heresia. Não, que já aceitou Jesus, está batizado. É isso, é aquilo, isso não existe mais. Foi no tempo de Paulo, de Pedro, morreu, acabou. Aí entra essas dúvidas e a pessoa acaba perdendo a bênção. Mas ele não deu nem tempo. Deus não deixou ele ser influenciado. Foi batizado com o Espírito Santo. Na minha frente. Eu não fui, mas depois eu fui. Entendeu? Então, a questão não é só estar na Bíblia. Nós temos experiência daquilo que estamos falando. Entendeu? Agora, quem não tem, critica. Há tanta coisa para pregar, cara. Há tanta coisa para ensinar na Bíblia. A pessoa fica andando aí pelo Brasil todo falando mal dos dons espirituais, falando mal dos pentecostais. Toda igreja, toda denominação tem seu erro, tem suas falhas, tem seus pontos fracos, né? E Jesus mandou pregar o Evangelho. Então a gente tem que pregar a palavra, não é ficar pregando contra isso nem contra aquilo, né? Chamando os pentecostais de seita, que nem eu vejo. Então, são coisas que Deus vai prestar conta. Uns até blasfemam contra o Espírito Santo. Quando alguém fala a língua, diz que é o diabo. Um dia deixa um pregador falando isso. O outro está dizendo, se você for numa igreja ver uma cura, é o diabo. Entendeu? Então tem muito, entendeu? Pseudo aí, pregador, falando, acusando, dizendo tudo que é o diabo. Eu queria conhecer esse diabo bonzinho que anda curando as pessoas aí. Porque tudo que o diabo faz é falso. Mas tem um diabo bonzinho aí que anda salvando, curando, falando em língua, né? Verdadeiramente, eu não conhecia esse demônio bonzinho que sai curando todo mundo por aí, cego enxergando, mudo falando. Eu nunca vi na Bíblia o diabo curando alguém. Eu vejo na Bíblia o diabo querendo, roubando, matando e destruindo. Eu vi na Bíblia ele querendo destruir Jó, destruiu a família dele. Eu vejo o diabo destruindo, agora o diabo curando, entendeu? Eu nunca vi isso na Bíblia, não. Se alguém tiver um versículo, pode mandar para mim, tá? Então vamos lá. Então a nossa igreja, ela vem dessa situação aqui, entendeu? Ela vem lá do Pentecoste. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse, entendeu? Então, essa é a nossa situação. O que é essa experiência maravilhosa, distinta e subsequente, é uma experiência do novo nascimento. Então, o novo nascimento é uma coisa, revestimento de poder é outra, entendeu? Quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus.
quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós fomos revestidos de poder. Entendeu? Vamos lá. As línguas como evidência. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede. Atos 2:4. Então falar em língua nesse caso é o mesmo em essência que o dom de língua, porque existe o dom de língua e existe a língua com evidência do batismo com o Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas. Mas não quer dizer que você tenha o dom de línguas, como em 1 Coríntios, capítulo 14. Entendeu? Porque existe quem fala em línguas, não fala aos homens, fala a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, certo? Isso aí está lá em 1 Coríntios 14, verso 2, está entendendo? Então, o dom de línguas, ele só serve com o dom de interpretação. Paulo falou, não adianta ficar falando em língua na igreja que ninguém entende, mas existe o dom de línguas e existe o dom de interpretação de língua. Então, na igreja, em público, eu posso falar em língua se tiver intérprete. Se não tiver, se eu tenho o dom de língua, eu posso falar em língua se tiver na igreja alguém com o dom de interpretação. Então, Deus vai me usar em dom de língua e vai usar o outro em dom de interpretação. Entendeu? Então, tem que ter os dois dons, o de língua e de interpretação. Agora, a língua inicial que nós recebemos do batismo com o Espírito Santo, nós não estamos falando aos homens, nós estamos falando a Deus. Então não precisa de intérprete. Intérprete quando você vai falar em público. Entendeu? Então é por aí. A gente tem que entender essa diferença. E Deus pode te usar também numa língua como usou os apóstolos fora do cenáculo. No cenáculo eles falaram a Deus. A língua a Deus. Quando eles saíram do cenáculo, Deus usou ele na língua do povo que estava lá fora. Está entendendo? Jesus falou, ide por todo mundo, os sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas. Então, eu já vi muitos casos, né, de pessoas estrangeiras em países estranhos, Deus usar alguém em profecia na língua dele. Está entendendo? Essa é a questão, não deixa de ser um milagre. Falar em língua com Deus e falar em língua com alguém no idioma daquela pessoa, sem ter aprendido, terminou de falar, não sabia nem o que estava falando. É um milagre de Deus também. Então, isso tudo vem o quê? De milagre de Deus. São os dons espirituais que Deus nos concede, igual no Pentecostes. Dentro do cenáculo, falaram língua com Deus. Fora do cenáculo, Deus usou ele em línguas para falar na língua do povo. Entendeu? Então, os dois são um milagre. Ok? Então, a gente vê isso aí. Ao falar em língua, nesse caso, é a mesma essência, mas diferente no propósito. Então, o propósito da língua, quando é batizado com o Espírito Santo, é falar com Deus e a evidência do batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas já é para falar à igreja, mas somente com o dom de interpretação. Entendeu? Vamos lá. Isso aí é muito importante. Contudo, nos dias atuais, esse ensino, as pessoas não estão ensinando isso, né? As igrejas pentecostais estão murchando nessa parte. Aí dá margem por quê? Para aqueles que não entendem, vem com heresia, fazendo a mente dos membros da igreja. Quantos membros da Assembleia de Deus já estão confusos? Né? Estão falando, Jesus já me batizou quando eu aceitei Jesus e tal. Está entendendo? Por quê? Porque falta esse ensino na nossa igreja. Nossa igreja que eu estou falando, Assembleia de Deus. Fala muita coisa, muita pregação de autoajuda, não estou dizendo que não precisa, mas a gente tem que entrar, abrir a Bíblia e começar a mostrar que o poder pentecostal, no dia de Pentecostes, até o último apóstolo, foi essencial para evangelizar o mundo da época. Recebereis poder, entendeu? E ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha aqui, Jesus podia falar, vocês vão ser meus pregadores, né? Não, mas Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Vão morrer por mim. Entendeu? Antes do Pentecostes, as portas estavam fechadas com medo dos judeus. Depois do revestimento, eles mesmos abriram a porta e foram para o meio do povo. Entendeu? Então,
A sutileza, vamos ver aqui uma das sutilezas. Bem, contudo, nos dias atuais, esse ensino, né, das línguas, do batismo com o Espírito Santo, tem enfraquecido, entendeu? Tem enfraquecido. Isso por conta dos ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas com a evidência inicial do poderoso batismo com o Espírito Santo. É isso aí que estão ensinando. Não precisa falar em língua, não. Aí o cara fica comendo aí, tudo ao contrário, entendeu? A sutileza está em dizer que falar em língua de fato existe. Contudo, não é para todo mundo. Tem isso também, entendeu? Outros falam, quiser falar, fala, mas não tem necessidade. A coisa não é por aí. Ou é batizado com o Espírito Santo ou não é. Ou tem o dom ou não tem, entendeu? Então esse desvio doutrinário tira a convicção do crente que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. O diabo, ele é terrível, ele é mestre em colocar dúvida aonde era para ter certeza. A Bíblia está escrito, gente, se a Bíblia está escrito, por que eu vou na conversa de homem? Por que eu vou? Se a Bíblia diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, se a Bíblia fala de dom de línguas, se a Bíblia fala de dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de conhecimento, entendeu? Se a Bíblia fala de tantos dons espirituais, por que eu vou deixar de acreditar na Bíblia e acreditar em incrédulo que fica falando bobagem por aí? Vamos acreditar na palavra, gente. Nós precisamos voltar para a Bíblia, vamos crer no que está escrito, entendeu? E receber. E nós temos experiência daquilo que a gente acredita. Porque quando você acredita na palavra de Deus, se entrega a ela, você vai ter experiência. Jesus nos salva, você aceita. Alguém vem dizer para você que Jesus nos salva. Jesus é teu salvador, para mim não é. O relativismo é isso. Jesus é o caminho do céu para você, para mim não é. Mas nós que temos, né, a certeza que Jesus é o Salvador, o que acontece? A gente tem certeza da salvação. Entendeu? Jesus falou uma vez, olha, se vocês quiserem saber que o que eu estou pregando é verdade ou não, pratica. Está entendendo? Quando a gente começa a praticar, a gente vê que é verdade, porque começa a funcionar na nossa vida. Entendeu? Se você tem dúvida quanto ao batismo com o Espírito Santo, vai ler o livro de Atos. A Bíblia não mudou. Pedro falou, olha, essa promessa é para todos vocês que estão aqui, os que vão estar longe, é para todo mundo essa promessa. Para toda a carne, para a idade, para velho, para novo, para quem crê. A Bíblia não tem idade, para ela é quem crê. Entendeu? Acabou. Tudo na Bíblia você recebe pela fé. Aí o diabo sabe que tudo que você recebe pela Bíblia, pela fé, ele vai procurar um meio de botar dúvida na tua cabeça. Porque aí você tem dúvida, acabou. Você não recebe mais nada. Entendeu? Então, muito cuidado. Entendeu? No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, ela é inegociável. Deus nunca vai abrir mão disso e nem nós. Quem não quiser, não aceita, entendeu? Tudo é pela fé. Quem crê e for batizado será salvo, entendeu? Aquele que pede e crendo, né? Qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. A oração é pela fé, entendeu? O batismo é pela fé. Tudo é quem crê. Deus não tem promessa para incrédulo. As promessas de Deus, queridos, é para quem crê. A pessoa não crê, Deus está fora. Deus não dá nada para incrédulo, só para quem crê. Então vamos para a parte final aqui. Então, na atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Porque a gente pode se levantar como for, mas Deus é fiel. Deus tem sempre levantado um remanescente que fica fiel à palavra de Deus, são batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, e mais ainda, né, os dons espirituais. Certo? Soubesse como é que é gostoso você ter o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, dom de cura, as pessoas sofrendo aí, entendeu? E as pessoas não estão nem aí, não ora. Quantas pessoas são curadas? Por quê? Porque tem o dom de cura, dom das maravilhas, dom de discernimento de espírito, entendeu? São dons necessários, gente. Quem falou que isso acabou? O diabo
Tem cura de falsas curas? Tem, ué. Tem falso pastor, tem falso mestre, tem falso profeta, tem falso curador, entendeu? Tem falso crente, mas tem o verdadeiro também, tem que discernir. Entendeu? Ah, porque tem falso. Quando é um falso pastor, tudo bem. O verdadeiro pode continuar. Mas se tiver um falso curador, aí o verdadeiro que é usado por Deus também não pode funcionar, não pode ser usado. Não. Porque que a implicância é só com quem cura, com quem profetiza, baseado naquela palavra de Jesus. A gente tem que saber discernir as coisas, interpretar corretamente. Se a gente já traz uma interpretação para a Bíblia apoiar a minha ideia, é por isso que dá essa confusão toda. Eu tenho que extrair, entendeu? O autor é Deus. Eu não sou o autor da Bíblia. O autor é Deus, então eu tenho que respeitar o que o autor diz. Não é o leitor que dita o que é certo e o que é errado. Não. Eu não vou levar para a Bíblia o certo ou errado. O autor da Bíblia é Deus. Então eu tenho que tirar da Bíblia a realidade dela. Ela não muda. Entendeu? Vamos ver aqui, para encerrar essa lição. Mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiramente, fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva no pentecostais clássico ou histórico era o amor, a fidelidade às Escrituras. Já que foi dito o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Quando os teólogos liberais começaram a implantar, foi aí que levantou mesmo um remanescente pentecostal, que acredita no que está escrito. E crê que tudo que está escrito é para nós. E crê que não depende de ninguém. Dependemos do que está escrito, só isso. Tem 1 milhão não crê, eu creio, eu vou ser abençoado. Quem não crê, pode ser 1 milhão, 2, o que for, vai perder a bênção. Então, sem dúvida, o afrouxamento doutrinário é a consequente negação da atualidade dos dons espirituais. Essas duas coisas são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todas essas ideias é isso, a pessoa, às vezes ele cresce, né, num ambiente contrário ao pentecostal. Ele não aceita, o problema dele, vai sair por aí pregando contra. Entendeu? Uma coisa que é tão real, está pregando é contra Deus. Os pentecostais não são nada, não. Quem escreveu a Bíblia lá foi o Espírito Santo. Entendeu? Então, todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa na Escritura. Toda heresia, entendeu? Todo erro doutrinário, toda interpretação errônea, isso aí vem de quê? Ou a pessoa está tirando alguma coisa ou está acrescentando. Porque se ele aceitar literalmente como está escrito, ele não vai ter erro doutrinário. O erro vem quando ele quer levar algo para a Bíblia. Entendeu? Ele diz crer, aí leva algo. Como tem aqueles que estão querendo atualizar a palavra de Deus. Entendeu? Então, Apocalipse está escrito que há um castigo terrível, até da perda da salvação, para aqueles que acrescentam ou tiram alguma coisa da palavra de Deus. Lê lá no Apocalipse no final, o que Deus tem preparado para aqueles que acrescentam ou tiram alguma coisa da palavra. Vai ler lá, entendeu? Então, a Bíblia não precisa de ajuda, a Bíblia não precisa de acréscimo, a Bíblia não precisa que tire nada dela, ela já é completa, a Bíblia já é completa, Deus é perfeito. Foi escrita por homem. Se Deus fosse escrever para anjo, ele ia usar anjo, mas como ele veio escrever para homem, então ele usa homens, mas homens usados por Deus, entendeu? Então, vamos para o 2 aqui, o exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, as visões não eram frequentes, né? Assim como os dons espirituais podem ter se tornado algo extremamente raro em algumas igrejas, é claro, e outras nem existe. A gente não sabe nem o que é isso. Tem crente que nasceu, viveu, morreu e não sabe o que é dom espiritual. E nem batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Infelizmente tem alguns pentecostais nessa situação. Então, encerrando, não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais.
O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através dos exercícios dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos, né? Muito pastor é pentecostal, crê, mas fica botando freio com medo dos abusos. O que Paulo fez quando tinha os abusos em Corinto? Ele proibiu os dons? Não, ele botou o trem nos trilhos. Ele ensinou. Então é isso que a gente tem que fazer. O pastor está aí para ensinar. Está havendo abuso, excesso, não vamos proibir os dons, não, vamos ensinar corretamente. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Inclusive ele falou, não proibar de falar em línguas. Ele ensinou como devia ser o culto, um tem línguas, outro tem cântico, outro tem... Cada um, ele ensinou como deveria ser um culto pentecostal, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Você lê lá, ele ensina como deve ser um culto pentecostal. Você nunca vai ver o apóstolo Paulo dando um freio nos dons espirituais, mandando parar por causa dos excessos e dos abusos. Por quê? É uma igreja imatura, então ele ensinou como deveria funcionar. É assim que tem que ser. Se você tem medo dos abusos na tua igreja, ensina o correto. Abre a Bíblia, começa a ensinar. Pronto, acaba o problema, entendeu? A fidelidade às escrituras, o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual na igreja, entendeu? Então, se a gente não for fiel às escrituras, nada funciona, entendeu? Então a gente respeita as opiniões das pessoas, mas nós temos convicção daquilo que acreditamos, tá bom? Então, você que é pentecostal, estuda a palavra de Deus, estuda bastante o livro de Atos, entendeu? Lê, não deixa dúvida entrar não, acredita no que está escrito. Deus não precisa de teólogo, Deus não precisa de paz da igreja, Deus não precisa da história, Deus não precisa de nada não. É Deus quem faz a história. O homem está deturpando tudo. Aparece um incrédulo, fala um monte de coisa baseado não sei em quê, certo? Aí as pessoas acreditam e deixam de usufruir das coisas boas que Deus tem para o crente. Tá bom? Então Deus te abençoe, faça bom proveito. Se você é pentecostal e a chama está apagando, acenda ela nessa lição, em nome de Jesus, tá bom? Então até a próxima lição, que nós vamos estudar sobre um assunto também importante, a sutileza dos movimentos dos desigrejados, tá bom? Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva aí, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Um abração, hein?